Só vista? Sim. Aqui não dá pra compartilhar. Boa noite! Tudo bem com vocês? Mais uma semana começando, semana nova, tanta coisa boa para acontecer essa semana. E vamos começar já falando sobre homeschooling. Olá, Rosana, tudo bem? Bruna, sejam bem-vindas. Pri, tudo bem, Pri? Muito bom ter vocês aqui comigo. Aqui na minha terra tá calor, na terra de vocês tá calor também? Nossa, oi Bruna, tudo bem? Como é que vocês estão? Ô, Rosana Jardim. Gente, que calor que tá aqui em Campinas hoje, vocês nem imaginam. Meu Deus, ontem também. Meio... Deixa eu ver, Meili. Olha eu com dificuldade. Maio Maneri. Mimel. A Bruna. Calor, né? Márcio Andrade, tudo bem? Boa noite. Lucas Figueiredo, como vai, Lucas e o Gabriel? Tudo bem? Lisiane, Milena, Simone, sejam todos muito bem-vindos. Enido, SOS Orientação Familiar, como vocês estão? Hoje essa live, a advogada, a doutora Flávia Figueiredo já chegou também, já vou te chamar, doutora. A Dinha Almeida também chegou. Gente, ontem a Salvador, uma fogueira, eu imagino. Aqui em Campinas também tá muito quente. Bem, gente, eu sou a Célia Braga Silveira, Celinha, do canal, das páginas, nas redes sociais, Posso Alfabetizar. Meu trabalho ele é dedicado a pais alfabetizadores, a famílias que entenderam que precisam fazer algo diferente pela alfabetização de seus filhos. É claro que os meus colegas professores estão aqui comigo e a presença de todos vocês só torna tudo isso aqui muito melhor. Nessa nova semana, a Roberta também chegou. Deixa eu ver aqui a solicitação da doutora Flávia. Já vamos entrar com a doutora Flávia, que tem para falar. Helder entrou também. Boa noite, Helder. Roberta. Quem mais que eu não dei boa noite? Vamos ver se a doutora já vai entrar. Alessandra, boa noite, Alessandra. Tudo bem? Todo pai e mãe deveriam participar. Boa noite. Eu vou deixar boa noite para você, doutora. Conexão. Olá, Júnior, tudo bem? A Maria Rodrigues chegou. É isso aí, Lucas. Todo pai e mãe deveria participar, né? Tem muita coisa boa para nós falarmos aqui. Doutora, não tá rodando. Agora chegou. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer estar aqui falando na sua live. Nossa, que convite, que responsabilidade, hein? Mas você sabe que o prazer é todo meu de ter a doutora aqui conosco, né? Quem me dera ter essa honra enorme, assim. Nossa, fiquei até emocionada com o seu convite, viu, Celinha? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito. Imagina, eu que te agradeço. Eu vou falar um pouquinho de você, depois eu vou deixar você se apresentar, porque eu tenho que fazer uma colocação que é muito, muito importante. A doutora Flávia Figueiredo, ela é especialista em trabalho em sustentação oral, só que ela gentilmente se dispôs a vir falar conosco sobre homeschooling, que é uma prática que está ganhando força no nosso país. E eu não conheço nenhum especialista em homeschooling, mas ela falou, claro, eu estudo e venho falar para vocês com o maior prazer. Então, eu vou deixar que ela se apresente, mas, doutora, tem uma coisa. Boa noite ainda não foi daquele jeito. Para todos o porquê escondido. Vamos lá. Tá. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Figueiredo, advogada. Meu escritório é da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.
Eu milito na área trabalhista, embora o escritório tenha todas as áreas, né? A Celinha me convidou para falar um pouquinho aqui com vocês sobre homeschooling, que é o nicho, né, da Celinha, que é professora. E eu sigo ela aqui. Tenho um filho que ainda nem fala, está começando a falar. E pelas dicas que ela deu, eu fiz com meu filho e deu certo. E eu falo, nossa, deu super certo. E é realmente incrível o trabalho dela. E eu fiquei assim, lisonjeada com o convite de vir falar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, eu estou ouvindo. Pessoal, se puder comentar, por favor, tem muita gente chegando. Nós agradecemos a presença de todos vocês. É muito bom que vocês estejam aqui conosco. Se vocês puderem comentar se o áudio está ok. Mas eu acredito que esteja sim, doutora. Ó, Janete já falou para a gente que sim. Obrigada, Janete. Então tá bom. Doutora, vamos, porque é o seguinte, essa aqui é a hora do dia que mais passa rápido na minha vida. Tá curto, mas ó, a Pri também falou que o som tá ok. Ai, que bom. Doutora, eu vou começar com uma pergunta. Eu tenho uma listinha aqui, ó, que eu já fiz. Tá. Porque como aqui o tempo corre muito, a Ká também falou que tá ótimo. Prof. Cícera também. Obrigada a todos vocês que estão nos respondendo. Obrigada, Simone. Doutora, eu quero começar com uma pergunta que não é nem sobre, não é tão diretamente, tem relação, mas eu quero saber uma coisa. A família, aí é na ordem do direito, a família está acima do Estado? Nossa! Então, sobre as leis, não, né? A gente tem que seguir, né, o que cada lei do Estado, do município rege. Isso daí não tem jeito, né? Por isso é que a gente ainda vai tratar mais na frente sobre o homeschooling. Por isso é que eu não posso falar, né? Mas agora, se for no âmbito pessoal, né, gente? A gente vai falar que tá. Perguntando para a doutora porque essa questão do homeschooling, a gente conversa muito, a gente ouve muito sobre a família falando é meu direito. Olha, a Gi chegou, que bom, Gi, que você está aqui conosco. E todos vocês. As famílias falam, né? Meu direito é meu direito e a família está acima do Estado. Então, isso é uma reflexão que eu quero propor para a conversa. A doutora quer que eu possa começar fazendo as perguntas? Pode começar, claro. Doutora, eu não sou especialista em homeschooling, né? Nós estamos aqui, nós não temos todas as respostas, a gente está aqui para conversar, para entender um pouco sobre isso, e nada melhor como uma pessoa especialista em direito para nos ajudar. Mas o que nós temos visto, pelo menos nessa questão de pandemia, que essa questão que as famílias estão tendo que assumir um papel que se antes não assumiam, não tinham tanta proximidade com os filhos no que diz respeito às atividades escolares, agora, obrigatoriamente, elas tiveram que adotar uma outra postura emergencialmente. Eu sei que desde a década de 70, aqui no país, já muitas famílias começaram a adotar esse modelo, essa prática de educação domiciliar, e por várias razões. As famílias, cada uma tem as suas razões. E eu queria que a doutora... eu sei um pouco sobre... Eu sei que é muito forte nos Estados Unidos. Aqui no país, a última informação que eu tinha tido, né, assim, há um tempo atrás, é que 70 mil famílias praticam homeschooling. Em outros países, doutora, a senhora sabe, você pode nos falar sobre outros países? Como é que essa prática em outros países é legalizado? Como é que funciona? Sim. Então, em torno de 63 países no mundo já é legalizado, muito forte, como você falou, nos Estados Unidos, Portugal, Paraguai, são 63 países que é legalizado, o Brasil ainda não, né? Mas tá bem forte, está chegando assim com tudo. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, eram 2 milhões até o ano passado de pessoas que fazem o homeschooling, né? Sim, a professora Priscila está comentando aqui que também no Canadá também é comum.
Aqui no Brasil, não, antes disso, nós sabemos que temos todos esses países, mas e proibições em outros países? Existem outros países que ele esteja proibido? Existe a Alemanha, né? É até de admirar, né? Porque a Alemanha é tão desenvolvida, não que a prática não seja para países desenvolvidos, né? Tanto que os Estados Unidos, né? Tá pioneira aí. Mas a Alemanha e a Suécia, não, lá é crime. Lá é crime. Crime. É. Tá. E a legislação brasileira, doutora? Como que a legislação brasileira contempla esse assunto? Então, aí que a gente fala, né, sobre o homeschooling no Brasil. Não tem nada, uma lei específica que regulamenta, né, o homeschooling. Então, o que teve em 2018, o STF ele julgou que não é inconstitucional, e isso é bom, né, isso é legal, não é constitucional, mas é ilegal, porque não tem a legislação específica, né? Precisamos que tenha a lei específica com regras, né, para serem seguidas, porque senão, né, não é nem só o Estado, né, gente, porque vai muito mais além do que ensinar o aluno, né, o filho, na verdade, ensinar o filho a ler, a escrever e dar continuidade nisso, né, porque os prós e os contras são bem... Se você for estudar a fundo, você fica dividido, né? O que eu percebo é que, com a pandemia, isso cresceu muito, essa prática cresceu muito, e houve a necessidade, mesmo que o filho esteja na escola, dos pais inserirem, né, no dia a dia o ensino para o filho, para não ficar só para o professor. Não é mesmo? Agora, a gente com as crianças em casa, nós estamos vendo a dificuldade que é para ensinar. Né? O professor ali ensinando mais ou menos pela internet, porque está todo mundo se adaptando com essa nova realidade, né? Porém, a gente está vendo a dificuldade mesmo que os professores passam. E é um dever do Estado e da família. Não é nem de um e nem do outro. Né? Então, assim, na Constituição, ela prevê que o direito, né, ao estudo, né, ao ensino pela família e pela instituição, né, pelo Estado. Porém, a Lei das Diretrizes, ela é específica no artigo 62, que fala que os pais devem matricular os seus filhos após os 4 anos. E é nisso daí que a gente sempre se esbarra, né, na nossa lei, porque não temos uma lei complementar. No dia que tiver uma lei complementar, será válido. Entendi. Só responder 2 perguntas aqui. Tinha a live gravada e a Alessandra que perguntou, vai ficar assim, a Alessandra vai ficar gravada, e a Liliane comentou que ela tem 3 sobrinhos que moram em Michigan e sempre estudaram pelo homeschooling e foi muito positivo para eles e para os pais. A gente está vendo em Brasília, né, saiu uma liminar que permite que as famílias possam praticar o homeschooling. Aí eu fico na dúvida, doutora, quando sai uma liminar assim, não vai... Então, eles estão protegidos juridicamente, não podem ser acusados de estar cometendo um ato criminoso, porque a criança ela não está matriculada numa instituição de ensino formal, mas ela tem ali a família assume a responsabilidade de aplicar os conteúdos, e eu sei que uma das amarras que o homeschooling contempla é justamente que tem que essas famílias, os filhos que são filhos que participam de famílias homeschoolers, eles têm que prestar exames. E aí fica mais difícil porque aí tem as escolas que vão ter que receber essas famílias para aplicar esses exames ali num determinado período. E então são várias amarras, né? E há muita resistência ainda. Então, por exemplo, Brasília, eu sei que Curitiba também é forte. Cascavel. Se o Estado tem liminar
Tá com ruído, eu acho, o seu microfone. Tá? E agora? Melhorou? Melhorou. Tá. Nesse caso de uma liminar, a família está protegida judicialmente, ela não pode ser, por exemplo, denunciada e responder criminalmente por praticar homeschooling? Então, na verdade, a questão de Brasília, né, foi uma lei que o governador lá sancionou, pelo que eu entendi, que deu às famílias essa oportunidade de praticarem o homeschooling. Agora, com relação a liminares judiciais que acontecem no Brasil inteiro, muito mais do que a gente possa imaginar, eu até procurei hoje, por causa da nossa live, dei uma pesquisada, porém, como se trata de menores, todas as ações seguem em segredo de justiça, né? Então, eu não consegui ter acesso. Tive alguns acessos, porém, assim, nenhuma novidade assim, extraordinária. Então, com relação a liminar, né, e essa lei, as pessoas estão com respaldo. O que pode acontecer? As instituições, né, os municípios contrários, todos eles podem sim recorrer dessa decisão. Porque tem os dois lados, tem quem quer e tem quem não quer, né? Os órgãos, então assim, pode haver, mas para as famílias, eu acredito que não, porque elas são pessoas de boa fé. Se houve, né, a legalização e houve a liminar a decisão do judiciário, não tem como, né, a gente querer a penalização dessas pessoas, né? Entendi. Porque de tudo que eu já vi, muitas famílias que praticam homeschool, algumas sempre relatam denúncias que sofrem porque há uma resistência muito grande, né? Em torno disso, de falar que como que a família vai assumir essa responsabilidade. Eu, Célia Braga, eu sou a favor de que que os pais são os professores que mais marcaram a vida dos filhos. Eles são os professores que mais vão conhecer os pais, vão marcar positivamente ou negativamente. Que Deus nos ajude que nós marquemos positivamente a vida dos nossos filhos. Vamos errar, é claro, mas a gente vai sempre na tentativa de acertar. Mas acontece muito essa resistência, existe essa resistência. As famílias que praticam homeschooling sofrem esse tipo de denúncia. Eu acho que é importante a gente, as famílias que têm interesse, de saber como que é a legislação do Estado, né, doutora? Porque... Ah, com certeza, com certeza. E, Celinha, também o contrário também é verdadeiro, né? Nós temos, que a gente não tem, eu procurei para isso mesmo, para ver se eu conseguia um número para passar, porque eu tenho certeza que tem muitas ações judiciais e liminares concedidas. Embora tenha esse julgado do STF, eu sei de muitas pessoas, que inclusive blogueiras, pessoas famosas, que os filhos aprendem em casa, eles fazem questão de falar que não vai para a escola, que aprende ali. Então, como elas conseguiram? Através de liminar, com certeza, entendeu? Por que aumentou? Por causa da pandemia, obviamente, por causa da segurança. Tem muito pai que fala em bullying, porque não quer que o filho volte para a escola, né? Agora, o contrário. Por que muita gente é contrária? Porque a maioria dos assédios, né, principalmente assédio sexual, ele descoberto na escola, que é a hora que a criança fala para o professor que tá, entendeu? Que está sofrendo abuso. Então, assim, por isso que tem tanta resistência a essa questão, principalmente no Brasil, que aqui é tão falho, né, nosso sistema de como que eu vou falar? Leis não, porque nós temos muitas leis, né? Demais, né? De execução mesmo, né? Então, bom, que mais que eu me perdi aqui porque eu desliguei meu computador aqui. Doutora, Tava me ela atrapalhando. tocou num ponto muito importante, porque, por exemplo, quando nós ouvimos falar sobre homeschooling, uma das maiores contestações que nós ouvimos é que fala assim, a criança ela não vai socializar. Gente, olha como que é importante nós olharmos por outro prisma, que é o prisma da justiça, o prisma da lei, onde que pode se ter essa resistência também, que é uma questão de segurança e bem-estar da criança, que o Estado tem que garantir.
né? É. A família e do Estado, mas o Estado tem que garantir, zelar e prover isso tudo. E é papel da família prover segurança também. Eu nunca tinha pensado por esse lado, doutora. É. E olha, na escola, nós que somos professores, a gente vê realmente muita coisa. Você sabe quando o comportamento muda abruptamente, a criança ela tá ali, ela tinha um comportamento, de repente adotou outro, então a gente, opa, o que está acontecendo? Não está normal, né? E eu nunca tinha pensado e nem tinha ouvido, doutor. Eu leio muito a respeito, procuro, mas nunca ouvi esse tipo de colocação. Eu Até a sempre ouvi violência da falar isso mulher, dos pais. sabia? A violência da mulher também, porque muitas vezes elas são delatadas pelo filho ao professor, ao coleguinha, entendeu? Que a mãe sofre lá dentro, porque a mulher muitas vezes não tem coragem, né, de expor, de falar. Então, assim, mas também uma outra coisa que você tinha falado, Celinha, antes que eu me esqueça, você também falou sobre ir na escola fazer, né, a prova em caso de, né, de ser regularizado. Bom, o que eu vi sobre isso é que se for regularizado, né, regulamentado, vão ter plataformas que ali o conteúdo que você vai dar para o seu filho, você expõe, entendeu? Então, periodicamente, você vai ter que ir ali, colocar como é que vai Então, ser pela mais ou menos o plataforma, haveria andamento essa... individual, um controle. Tá falhando aqui. Tá falhando aqui também. Agora voltou. Com Deixa eu ver aqui. Minha internet. Tá travando aqui a ligação. tudo que tem sido feito está travando. Tá horrível, né? A minha também. A doutora Flávia voltou. Doutora, ficou muito Voltou. travado um bom tempo. Ficou mesmo. E a minha internet, eu acabei de conferir aqui, tá boa. A Lucimar está falando que a minha que está travando. Se uma sumir, a outra continua falando, doutora. Tá. Vamos combinar assim. Então, eu recebi uma mensagem aqui falando que meu cabelo pode estar batendo no meu microfone. Então, eu tô tirando o cabelo aqui da frente. Sim, doutora, que aí diminui o ruído. Eu acho que parece que voltou agora. Doutora, eu estava falando até alguém aqui, a Lucimar, falou que tem que haver um registro diário, um controle dos conteúdos aplicados. Isso eu acredito que seja uma prática muito bem... já faz parte ali do dia a dia dos pais, fazer esse registro, como professor na sala de aula. Nós precisamos registrar diariamente todo o conteúdo que é entregue, todo o conteúdo proposto. Não, Doutora, essa linha aí é fácil, né? Pode falar. Não, há de se criar, eu acredito que existem sistemas para que haja esse registro, mas eu sei que essa documentação, gente, é a minha internet, né? Eu vou ter que pedir ajuda para o meu suporte técnico. Suporte. Lucas. Célia chamando o Lucas do suporte técnico. O Lucas apareceu aqui também, ele falou alguma coisa que eu não ouvi, mas não entendi, ele tá ouvindo, então se ele quiser voltar aqui para saber para me contar o que era. Tem o seu Lucas aí, o meu Lucas, mas o meu Lucas não está atendendo o meu chamado. Eu tô aqui chamando mas também de jeito nenhum. Gente, deixa eu ver. Lucas, filho, por favor.
Desculpa, gente, mas assim, eu não vou levantar aqui, eu posso. Ô, Doutora, Celinha, vamos retomar aqui. O que que significa? Sim, tá. por favor. Não, com relação a essa comprovação dos pais, isso vai ser muito fácil, porque se o pai realmente está ensinando, né, a criança ou adolescente está aprendendo, é só ele mandar o conteúdo, né? Do que eu li a respeito, parece que vai ter uma prova no final do ano e ainda com direito à recuperação, caso o aluno não consiga passar. E aí, após 2 anos, se for reprovado, aí a família perde o direito de praticar o homeschooling. Pelo que eu li, vai ser assim. E eu achei interessante. Sim, porque isso dá também. Isso, eu acho que todas essas, como que eu posso dizer? Essas regras que existem é para garantir que o aluno, que a criança, tenha o direito dela ao conhecimento garantido. Não é Isso, verdade? é Porque nós verdade, é isso mesmo. acreditamos que a família que assume essa responsabilidade, ela vai zelar por essa prática. Mas, se não for bem feito, realmente precisa perder esse direito. E, doutora, Exatamente. o que a gente pode entender por regulamentação de homeschooling? Seria o quê? Seria uma nova lei? Como que isso aconteceria? Com certeza, seria uma lei criada exclusivamente para esse fim, entendeu? Com regras, deveres, né? Com plataformas, né? Exemplificando. Com certeza é isso, né? Tem alguns projetos, né? Eu vi, já tentaram inúmeras vezes, inclusive, viu? Regularizar inúmeras vezes. Agora, por último, teve a Dorinha, aquela deputada, né? Ela que fez um pedido de emenda à medida provisória, mas ainda não teve julgamento. E teve uma outra também, que também ficou esquecida lá na Câmara, que eu achei que fosse ser julgada, mas não foi também não. Entendi. E, doutora, quais estados hoje no país que isso já está regulamentado, que pelo menos está em trâmite, já está mais adiantado, essa prática? É Brasília e Santa Catarina mesmo, né? Dentre as cidades de Vitória e Cascavel. Ah, entendi. Doutora, e hoje, o que acontece se alguma família fora desses estados praticarem o homeschooling? O que pode acontecer com elas se elas não... elas têm que estar amparadas pela lei? Há algum amparo da lei, mesmo que no estado não seja regulamentado, que haja ali algum tipo de regulamentação? Pois é, quem não tem, né, não está no estado, né, que tem essa regulamentação, ou então não tem uma liminar deferida, né, uma ação deferida, né, tem que entrar judicialmente mesmo, porque senão incorre em crime, né? O Código Penal, ele prevê crime para quem faz essa prática de homeschooling sem a regularização. Entendi. Tá? Eu vi até um caso hoje, inclusive, disso. Teve uma ação que eu vi que a família foi condenada a 15 salários mínimos para pagamento administrativo. 15 salários mínimos. Eles estavam recorrendo, porque E não aí, tinha a essa criança tem que ser matriculada em uma instituição regular de ensino? regulada pelo MEC, sim. Entendi. E aí, num caso desse, a família recorre e aí ela pode ter a chance de conseguir esse direito garantido? Olha, vai depender de cada caso. Uhum. Dependendo, tem algumas situações, Celinha, que é mais viável da pessoa conseguir. Por exemplo, o pai é transferido ou a mãe é transferida sempre, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. A gente quase não sabe de profissões assim, mas elas existem. Por exemplo, técnico de futebol. Essas pessoas, elas têm uma facilidade maior para conseguir, porque o filho vai ter que ficar matriculando de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, numa escola, Entendi. entendeu?
Então, é comprovado que essa situação existe, né? Que tem a família, tem respaldo, que consegue, a mãe ou o professor particular, alguém consegue, né, dar essas aulas para a criança, efetivamente fazer elas aprenderem, né? Uhum. É, existe. Então, dá para conseguir judicialmente, assim, teoricamente. Mas também é importante lembrar, gente, que como não está regulamentada, né, vai depender de cada juiz, entendeu? De cada entendimento do juiz, do tribunal. Né? A gente fica aí à mercê, né, gente? Não tem regulamentação. E eu acho que as famílias. E como é que funciona, doutora? Por exemplo, é um juiz no estado que define isso ou não? Não, Depende da marca? depende da comarca. Depende da comarca. E aí, se conseguir, pode ser que recorra, pode ser que não, pode ser que consiga por aí. Eu também vi um julgado interessante hoje, falando sobre tinha uma criança de 16 anos, que ela soube, aprendeu tudo em homeschooling, e aí ela passou no vestibular, e ela queria entrar no vestibular. Entendi. Não foi deferido e o tribunal manteve essa decisão, porque antes ele não regularizou isso também, ele não entrou com uma ação para conseguir. Ele sabia, o juiz e o desembargador, eles falaram, olha, possivelmente esta é uma criança que tem um conhecimento maior, passou na faculdade com 16 anos, 15 anos. 15 anos. Porém, como ele não estava matriculado, E nenhum ele não vai poder cursar. Não acredito. É. Então, assim, mas isso, gente. Ele vai recorrer, possivelmente. Possivelmente ele vai recorrer. Então, assim, depende muito das provas, depende muito de cada caso, né? Acredito que essa prática. Como a doutora falou, depende do julgamento do juiz, né? Depende decisão do entendimento. dele. Porque agora a gente ainda tem um julgado do Supremo que fala, né? Ele fala isso, ele fala, não é inconstitucional, quer dizer, abriu a brecha, não é inconstitucional. Quer dizer, pode virar uma lei, né? Ele só fala isso. É ilegal porque não tem a lei. Então as pessoas se baseiam nisso para poder entrar na justiça, né? Para conseguir essa regularização assim pessoal. Porém, tá todo mundo correndo atrás aí para regularizar para todo mundo, né? Que imagina a criança, esse adolescente, ele estudou, ele tem todo o conhecimento que a avaliação que ele prestou mostrou que ele está apto, que ele é capaz, que ele assimilou todos os conteúdos e vem e fala que não, o Estado fala, não, você não vai, porque você não estava matriculado numa instituição de regular de ensino. Mas assim, eu entendo o lado do Estado no sentido de falar, não dá para fazer de qualquer jeito. Há de se buscar, bem, se você não quer que seu filho frequente uma instituição regular de ensino por questões políticas, religiosas, bullying, seja lá qual for a sua motivação, você tem que estar amparado pela lei. Porque exatamente. leis que regem a educação do país. É assustador, né? Que a gente imagina o quê? Para entrar numa faculdade, você precisa saber o conteúdo que você vai prestar aquela prova. Se você prestou, você está apto. Então, mas eu acredito que a sociedade está caminhando para melhorar isso, viu, Celinha? Acredito firmemente nisso. Porque tem muita coisa que a gente usa, que a gente aprende, né? E que a gente não usa aquilo na vida. E está mudando muito, ainda mais agora que tudo é online, né? Sim. Eu acredito que isso daí vai dar grandes passos. E muito rápido, viu? A legalização disso daí. Agora, vai ser a forma que o governo vai fazer que vai ser, assim, um mistério, porque a gente não tem acesso ainda a nada, né? O que eu sei foi o que eu li. Então, se for dessa forma de plataformas, né? De ter um controle, eu acho que é bacana, é bem bacana, porque vai aumentar. É necessário, né? Super necessário, por isso, porque senão vai existir, né,
pais ou familiares que não vai levar o filho para a escola e também não vai ensinar, e a criança vai ficar ali sem aprender, né? Sim, sim. Então, tem de tudo. Então tem que ter mesmo essa vigilância aí, né? Eu Esse acho que cabe controle. a reflexão que não significa também que porque crianças estejam matriculadas em instituições regulares de ensino, significa que elas estejam aprendendo, que elas estejam sendo ensinadas da maneira correta. A gente sabe que isso é uma realidade, nós vemos muitos casos de escola pública. Hoje em dia, com a questão da pandemia, agravou, acredito, mais ainda crianças que moram em regiões remotas, que não têm acesso a um celular ou a um computador, porque na escola pública não são aulas online. Não sei se vocês sabem, mas as professores, as escolas, elas enviam as atividades pelo WhatsApp, as orientações, e as famílias buscam aquelas atividades em casa. Aí vem a pergunta, poxa, Celinha, mas você acha mesmo que uma família numa condição dessa teria condições de ensinar o filho? Não, talvez não. Porque é uma questão social. Isso aí é aquela história de que um abismo chama outro, né? Que isso aí é uma família que ela não teve uma boa, ela não recebeu a educação que ela deveria ter recebido de qualidade, e a gente só dá o que a gente tem. Não tem jeito de eu ensinar alguma coisa que eu não sei. É Eu vou ensinar o que verdade. eu sei e o que eu tenho, mas o que eu não tenho. Então, assim, é um abismo, esse abismo social, ele vai existir com pandemia, sem pandemia, com homeschooling ou sem homeschooling. É óbvio que famílias em condições mais delicadas, em condições de falta de instrução mesmo, de instrução que eu digo escolar, elas não vão nem se habilitar a um processo desse. Porque É demanda verdade. tempo, é uma responsabilidade muito grande, não é verdade? É. Mas essa questão da educação, eu conversei com algumas colegas esse final de semana e como que isso dói o coração da gente, porque a gente vê famílias que querem praticar o homeschooling porque elas querem dar um ensino de qualidade para os seus filhos, né? Ó, a Gabi está falando que está complicado para quem tem condições, imagino para os menos favorecidos. Exatamente, Gabi, eu acho que no nosso caso aqui, né, gente, brasileiro, eu sou até uma pessoa otimista, que vida, né? É mais difícil porque são muitos anos que a educação, ela não tem prioridade, né? Inclusive, nós estamos entre as 20 piores do mundo, né? Sim, exatamente. Isso é muito triste. Eu acredito que nós somos o terceiro ou quarto país, de baixo para cima. A educação ela é considerada lá... Então eu fui super otimista entre as 20 últimas. Eu estava procurando, doutora, eu falei, meu Deus, eu preciso entender quais são os impactos da pandemia. Eu penso muito na educação infantil, claro. Aí eu li uma matéria na BBC, que saiu na BBC, que para crianças do Reino Unido, nós estamos falando de crianças do Reino Unido, o impacto econômico, está falando econômico, nem falou social, a matéria só falou econômico, vai impactar por 64 anos a economia do país, esse ensino à distância. Porque, na verdade, gente, a gente não está vivendo ensino à distância, não é um ensino remoto, né? Os professores estão se desdobrando, as escolas estão buscando um caminho, mas não houve um planejamento para que isso acontecesse. Então, exato, é uma mistura. Ainda nós não chegamos nem no EAD, nem no remoto. Talvez estejamos mais próximos do remoto, só que sem a família conseguir dar um respaldo, porque não estavam todos preparados, né? Sim. E nem o homeschooling. Nós estamos nada, né? Eu acho que as famílias que já praticam homeschooling, elas saíram na vantagem nisso tudo. Porque eles já têm essa prática estruturada. Porque o que assustou tanto as famílias, assustou as escolas, o que faltou? Estrutura. Agora, famílias que praticam homeschooling há mais tempo, e essa questão do ficar em casa, da criança estudar em casa, não impactou. Não. Eles sofreram esse impacto direto. Porque mas eles já têm um planejamento de como aquilo vai acontecer. E eu acredito que uma das amarras para o país, para o Estado aprovar, é o quê? São exatamente essas regras que a doutora falou, essa regulamentação, como que vai ser avaliado, como que vai ser documentado.
É. E essa supervisão para garantir que a criança esteja recebendo o que é de direito, que é a educação. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante aí, que foi o social. Eu tenho visto crescer muito o homeschooling entre a classe média alta, né? Porque o pai ou a mãe pode ficar por conta de ajudar os Uhum, filhos, né? sim, Pode, se dar o luxo de não trabalhar, mas na maioria da população essa realidade não existe, né? A ela não mãe é e de o todo. pai, o avô, a avó, todo mundo tem que trabalhar, né? Sim. Então quem vai ficar? Pelo contrário, o momento deles irem para a escola é fundamental, né? Porque quem vai ficar com a criança? E Imagina alguém para educar, né? Para educar não, é ensinar, né? Que a educação são também é todos, né? diferente. Sim. Exatamente. Essa preocupação, doutora, tem sido dos pais hoje, porque os filhos estão em casa, eles falam, mas eu não sei. Não, e Gente, não sabe. se você estudou, alguma coisa você sabe. É É, uma, é mas, uma questão. mas isso, Celinha, posso falar com autoridade, viu? Eu também sou filha de professora, né? E a gente só sabe, como a gente não tá, né, acostumada a ensinar para o filho, né? No meu caso, agora que tem um bebê, eu só tenho ideias que são minhas agora que eu sigo o seu Instagram e você coloca lá. Eu falei, nossa, eu vou falar isso. Como que eu não pensei em fazer isso, gente? Às vezes eu tô brincando com meu filho ali, tô falando com ele umas coisas que ele não dá nem aí. Aí eu falo alguma coisa que você ensinou. Ai, por exemplo, meu filho chama Gabriel. Você falou assim, ressalta palavras com a sílaba G. Aí eu vou falando, Gabriel, gato, gatinho, garotinho. Eu vou falando, e aí ele fica gagagagagagagagá. Eu sou, Surreal! eu Achei sou, demais! Esses dias você deu essa dica. Falei, gente, como que eu nunca pensei nisso? Aí também você falou uma coisa assim, um exemplo, você tem um bichinho, fala de onde vem aquele bicho, igual no quarto dele é de animais. Aí eu falo, tem uma girafa. Aí eu falo assim, olha a girafa, ela tem um pescoço longo e comprido. perfeito. Ela tem dois olhinhos. Aí eu vou falando as coisas, de onde que ela veio. E ele vai Isso aí. prestando atenção. Agora ele fica assim, ó, pro quadro e pros bichinhos dele. Você vê, o quadro deixou de ser só um objeto. Uhum, Ele exatamente. ele está estabelecendo ali uma relação. Você falou, então fala assim, o Gabriel fala? Não, mas o Gabriel tem vocabulário, porque ele entende. Uhum, Então, quando você é. está falando do pescoço comprido, né? Daqui a pouco você vai ver que você vai falar do pescoço, ele vai pôr a mão no pescocinho dele. Ele já tá falando. Eu falo, onde que tá o narizinho dele? Onde tá o olhinho? Boquinha. Isso aí, a Mamili está falando, diálogo é fundamental, especialmente para crianças até os 2 anos de idade. O que a família vai ter que fazer? Desenvolver oralidade. Né? Vocês estão dando, o que nós damos para os nossos filhos até os 2 anos? Quanto mais nós conversarmos, a gente está oferecendo, proporcionando o enriquecimento do vocabulário da criança. É a criança vendo como que a Exatamente. fala é articulada, como que ela vai falar. Então, se pensa assim, nem vou falar nada, ele não entende nada, né? E a Mamili está falando aqui o reconhecimento corporal, né? Então, onde que está o seu nariz? Onde que está a bochecha? A Isso. matemática, a gente começa, por exemplo, a matemática, ensinar a partir do corpo da criança. Por quê? O que é mais concreto para ela do que o corpo dela? Se você usa É ali para trabalhar, verdade. então, o que está perto do Gabriel? O que está longe do Gabriel? O que é maior que o Gabriel? O que é menor que o Gabriel? Isso é parte dele. E tudo, e o que vai trazer mais interesse para ele que não ele mesmo? Poxa, ele vai começar a se reconhecer. Aí ele começa a perceber, você não falou que ele está dando tchau para o quadro? Uhum, O quadro, como outros objetos no quarto dele, era algum outro objeto, só que você começou a estabelecer ali o quê? Ele começou a pensar sobre aquele quadro, né? é. Tá sobre a fala, mas eu não vou começar a falar, não, doutora, senão eu não paro, né? Então, peraí, tenho mais uma questão aqui. Existe hoje no país algum projeto de lei ou medida provisória para regulamentar? Já existe algum... Então, existe um projeto de lei que a Câmara não levou adiante, mas existe. E existe também essa emenda, né, que eu falei, tentativa, né, da deputada,
da deputada federal Dorinha, para Dorinha. tentar emendar Na quer Câmara? ver? Eu coloquei aqui, ó, na MP 934, que fala sobre educação infantil, entendeu? Ela está tentando também, mas não tem nada certo ainda. Eu acredito que essa seja uma pauta do governo atual, prometeu que isso aí estaria em pauta, que seria visto com carinho. Foi. Né? E aí segue o baile, né? A gente vai esperar. Segue a demora, né? Segue também a politicagem, porque teve muita gente também que achou ruim, porque tem outras coisas para serem aprovadas que as pessoas entendem que vai alcançar a maior coletividade, mas momentânea, né, gente? Porque agora com a pandemia foi essencial, hein? Era bem importante ter uma regulamentação. Eu acredito que por interesses econômicos pode ser que algumas áreas até do próprio governo, eu não sei como que isso funciona, possa se posicionar negativa a essa proposta. Por quê? Como é que vai ser? Como que isso vai impactar as escolas? A gente já falou, a doutora mesmo falou, quais das classes que vão conseguir assumir uma responsabilidade dessa? Não significa que pais que tem uma condição financeira, que a classe não seja A, B, que eles não façam e que eles não possam, eles podem. A marca que nós temos não é nem financeira, é o que a gente pensa sobre a educação que esses pais receberam. Então, para o pai, aquele pai que sabe que filho vale todo o esforço, vale toda a dedicação, e se ele precisa, ele vai se desdobrar, esse pai não vai medir esforços. É verdade. Ele vai atrás de juiz, ele vai fazer o que tiver que fazer, ele vai estudar para ensinar. A gente está falando de pais, assim, desse grupo de pais. É um grupo seleto que fala assim, não, eu entendo que educar meu filho em casa é melhor. Mas sem falar, Celinha, que é uma economia de 60% para os pais, né? Tem tudo isso, né? Uma média de 60%. Então, os pais que têm condições, eu sei que existem instituições estrangeiras que, se famílias quiserem, por exemplo, eu tenho meu filho, mas agora ele já está terminando o colegial, ano que vem é o último, ensino médio, mas eu sei que tem instituições internacionais que as famílias fazem contato, essas instituições, elas têm tutores no Brasil, os pais assumem vem todo o material, né? Paga-se como se fosse uma mensalidade. Uhum. Mas essas crianças, quando elas têm o diploma, é reconhecido internacionalmente já. Que bacana, não sabia disso. E aí é tudo na língua inglesa. Então, já existem muitas maneiras que, se a família tiver uma condição ainda melhor, se ela tiver interesse que o seu filho receba todo o material e essa educação seja baseada em outros países com conteúdo de outro país, isso já é possível hoje. Que bacana. Eu tenho mais uma pergunta. Qual que é a diferença, doutora? A gente falou um pouquinho disso. Como é que a gente pode falar o que é homeschooling, o que é EAD e o que é educação remota? Como que a gente poderia pensar, articular o pensamento um pouco disso? Então, o homeschooling, né? A criança, o adolescente, ele não vai à escola em momento algum, né? Quem ensina são os pais ou professores particulares, a família, né? Ele aprende ali, os tutores, eles é que ensinam. Agora, o EAD, né, que é a educação à distância, ele é um pouco rigoroso. Ele é rigoroso por quê? Porque o professor, ele tem que ter o controle sobre o aluno, o que ele está fazendo, mesmo que é à distância, até a forma que o aluno vai acessar é de responsabilidade do professor, da escola, entendeu? Então, ele tem que passar exercícios, ele tem que corrigir os exercícios, ele tem que dar prova, ele tem que dar material, ele tem que dar o estudo, cronograma, tudo certo, como se estivesse presencialmente. Esse é o EAD. Agora, o remoto, né, é o mais tranquilo, né, assim, é mais tranquilo com relação ao EAD, que
são professores, mas que eles não têm essa continuidade todo dia de encontro, não tem, ele tem uma flexibilização maior, não tem aquele tanto de exercício, as tarefinhas são mais fáceis, vai de acordo com o aprendizado do aluno, assim quando que ele vai aprendendo, vai aumentando, né, o nível de cobrança, mas assim, tudo no tempo do aluno, não é igual o EAD que tem um cronograma, tem que Vai ter que seguir, seguir. tem encontros diários, entendeu? O remoto não, ele é mais light, ele tem o professor, tem as lições, mas tudo muito mais moderado. E não tem os encontros tão frequentes, né? Não tem esse controle maior. Entendi. Doutora, de tudo que eu tenho conversado com todos aqui essas semanas e de mensagens que eu recebo, o porquê da gente estar aqui é em favor da educação, né? Nosso tempo já está quase acabando. Eu tenho pensado muito nessa pandemia a respeito disso, de que como que tudo tem impactado a educação das crianças. A educação infantil me preocupa muito, porque é a base da vida escolar, da vida acadêmica de todo indivíduo. Essa é a base. A família tem que estar muito bem posicionada a respeito disso, que sejam as famílias homeschoolers, que elas assumirem essa responsabilidade, elas vão fazer o que for possível e impossível para garantir que o filho receba o melhor ali. No ensino EAD, as instituições que promovem ensino EAD, que não é o caso de fundamental e educação infantil, essas instituições também procuram fazer tudo isso aí, que é o cronograma, cumprir com o cronograma, tudo ali, as provas, os encontros, isso é em favor da educação também. O ensino remoto que nós temos vivido hoje, como todos têm se desdobrado, têm se superado a cada dia, é tudo em favor da educação. Né? Eu acho lindo a família que, sendo homeschooler ou não, ela já entendeu que a educação, que o papel dela na participação no processo de educação dos seus filhos, ele é fundamental. Essa responsabilidade não é da escola. Um pouco do susto que muitos pais estão tendo hoje é porque deixaram muito por conta só da escola. Né? Então, poxa, porque se tivesse sendo feito um acompanhamento mais próximo, acho que o susto ia ser menor. Então, hoje olham para o conteúdo que o filho está aprendendo e falam, meu Deus, mas você já está aprendendo isso? Na minha época não era assim, ou não era assado? E aí, não, e mudou muita coisa também. Nossa, mudou muita coisa. Mudou, isso aí a regra ortográfica é o mínimo que mudou. Então, tudo vem mudando, as abordagens, como que isso tudo chega. Eu acredito eu gosto disso, assim, o que me emociona no homeschooling é o amor, a dedicação dos pais que assumiram essa responsabilidade. Mas o que eu quero dizer para todos os pais aqui, eu vou encerrar minha parte, vou deixar a doutora encerrar também, é que você sendo uma família homeschooler ou não, mais do que nunca, é essencial que você não solte a mão do seu filho agora nesse momento de pandemia, seja de alfabetização, o seu filho já está lá no ensino médio, está encerrando, é o último ano, ele merece toda a sua atenção. Porque nós não tem precedentes na história do dano que a educação vai sofrer a partir dessa pandemia. Nós não temos. Então, se a gente não tem precedentes, não dá para a gente imaginar como que vai ser esse dano, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que minimizar. Né? Por amor que seja ao aprender, por amor à educação, mas que principalmente amor aos filhos, porque eles merecem melhor, né, doutora? É isso mesmo. A doutora fazer o encerramento aí da sua parte. Eu agradeço muito, doutora Flávia, a sua presença. Espero que você possa voltar mais vezes. Agradeço a presença de todos. Só fazendo o registro, hoje é dia 15 de março de 2021. Estamos num momento de pandemia. Muitas cidades como que chama? Zona vermelha, não. Fase vermelha. Fase preta. Fase roxa, fase preta. Ou seja, não tá fácil. Ó, o Bernardo está comentando aqui, ó. Principalmente quem depende da escola pública, se a família não pega junto a criança, faz 15 anos e não sabe nem ler bem. Exatamente, Bernardo. Essa é uma constatação triste que nós temos vivido. Agradeço a sua presença, Bernardo. Que bom que você está aqui conosco. O que não pode acontecer é a educação parar. É isso mesmo.
A alfabetização, que eu vou agora levantar minha bandeirinha mais uma vez. A alfabetização tem pressa, gente. Ela tem data e hora para acontecer, não dá para pagar para ver. Doutora, por favor. É isso mesmo. Nossa, eu só tenho a agradecer, a reiterar tudo que você falou, brilhantemente, como sempre, né? O seu trabalho é maravilhoso, o que você proporciona para a gente, né, aqui do outro lado da telinha é maravilhoso, é sensacional. E eu faço de tudo para eu conseguir assistir as suas lives e depois eu ainda consigo assistir um pouquinho mesmo nessa correria da vida e que meu filho ainda não sabe nem ler, nem falar, tá aprendendo, né? Mas eu aprendo muito com você. Eu fico louca para saber mais coisas, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer. Seu canal está espetacular, o material disponibilizado, olha, impecável. Então, assim, eu já tô ficando suspeita porque eu era só uma seguidora, né? Agora eu tô aqui falando com você, que foi uma honra, um convite maravilhoso. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer e reiterar o que você falou sobre educação, da importância que a educação tem e os efeitos que a pandemia vai gerar na vida das crianças, né? Nos adultos eu nem vou falar a parte psicológica. Vou deixar isso para minha irmã, que é psicóloga. Para entender o que está causando. O que está causando na nossa cabeça, né? Mas na vida dos nossos filhos, no ensino, né? Até como falaram aqui agora, o ensino público, a demora. Nossa, gente, a gente tem que se sensibilizar, ensinar o coleguinha, mesmo que não podemos aglomerar. E aí, como vou fazer? Quando passar essa fase, né? Vamos todos ensina o vizinho, ensina o amiguinho e vai fazendo as atividades. É ótimo isso daí, o seu material é maravilhoso, sabe por quê? A gente pode passar um tempo com o nosso filho ensinando. Sim. E ele vai amar, porque seu material é maravilhoso, recortando, brincando. É isso surreal. Mesmo. Doutora, parabéns. Eu acho que isso aí que você propôs, ensine alguém, ensine uma criança. O que não pode uma criança ficar sem ler, sem aprender a ler, porque para ela não ficar triste de pensar, poxa, meu amigo sabe ler e eu não, né? Ela precisa, sim, ela precisa desse acolhimento, que seja da família, que seja de um amigo. Se você conhece uma criança e sabe que ela não está sendo alfabetizada, que ela não está conseguindo estudar, pergunte para a família como eu posso ajudar, se disponha. A educação merece, todos merecem educação. Criança sem ler é passarinho sem asa, gente. Então, nós precisamos ajudar. Eu acho que é isso aí, doutora. Brilhou. Ajude alguém, contribua para a educação, para a escolarização, para a alfabetização de alguém que você sabe que não está tendo essa oportunidade. E aí todos vão ganhar, né? Lembrando que não é só obrigação do Estado, é da família também. Não, né? E olha, hoje, nos tempos que vivemos, é dos amigos de todos. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui hoje mais uma vez. Amanhã tem uma live, doutora, sobre educação de filhos com a Eni. Essa semana eu vou receber mulheres maravilhosas. Olha, não perco. Empoderamento, porque quando eu falo empoderamento, parece que para um ser poderoso, o outro tem que ser menor. Eu acredito nas relações horizontalizadas, não nas verticalizadas. Eu acredito na relação em que todos ganhem. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar. O companheirismo, estar junto, um pelo outro. É disso que a gente isso mesmo. Mesmo. Doutora, ter estudado esse assunto para compartilhar conosco. Obrigada a vocês e a gente se encontra por aqui, hein? Então, por favor, dê o seu boa noite, que é fundamental para mim. Então tá bom, vamos finalizar então. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, eu quero que vocês vejam o Instagram da doutora Flávia, que você entender ela. Todo dia ela fala bom dia, tudo bem com vocês? Eu todo dia só para receber o bom dia dela. Eu tô sendo cobrada. Tá bom. Muito obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.